O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras já atravessaram séculos, foram murmuradas por reis em guerra, por mães em desespero, por homens quebrados diante do silêncio de Deus. Estão gravadas em lápides e no fundo da alma de quem busca consolo. Mas e se eu dissesse que esse versículo não fala apenas de fé, mas também de mentalidade? De um código invisível que, quando compreendido, transforma a maneira como você se relaciona com o dinheiro, com a escassez e com o sucesso? Napoleon Hill, autor do clássico Think and Grow Rich, Quem Pensa Enriquece, dedicou décadas a estudar a mente dos homens mais prósperos do mundo. E depois de entrevistar mais de 500 milionários, ele percebeu algo surpreendente. Todos eles acreditavam que o sucesso começava na mente e que a fé era uma força prática, não apenas espiritual. E o Salmo 23 já sabia disso. O Senhor é o meu pastor. Essa frase não é uma metáfora poética, é uma afirmação de identidade. O salmista declara quem está no controle, quem guia seus passos, quem provê. E logo em seguida, nada me faltará. Note, ele não diz, espero que nada falte, ou talvez eu tenha o suficiente. Ele afirma com certeza emocional que nada faltará. Isso é fé viva. Hill chamava esse estado de convicção absoluta. Ele dizia, tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ressaltava, não basta conceber. É preciso acreditar com emoção e constância, até que essa crença se torne dominante na mente subconsciente. Agora pense, quantas vezes você repetiu o Salmo 23 sem verdadeiramente acreditar que nada lhe faltaria? Muita gente repete palavras de poder, mas vive dominada pela escassez. Tem fé no domingo, mas medo na segunda. Sonha alto, mas age pequeno. E o que Hill descobriu, e a Bíblia já ensinava, é que a mente precisa estar convencida antes que a realidade obedeça. Esse é o primeiro pilar da transformação. Fé como força criadora. Hill dizia que a fé é o único antídoto contra o fracasso, porque transforma dúvida em ação, medo em movimento, escassez em abundância. E a Bíblia confirma isso com cada linha do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é, em essência, uma afirmação de alinhamento mental e espiritual. É como se dissesse, porque eu sei quem me guia, eu não me guio mais pelo medo. E essa convicção silenciosa tem poder criador. É ela que reprograma seu subconsciente. É ela que muda sua vibração. É ela que te afasta da mentalidade de sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira abundância. Mas por que, então, tantos continuam vivendo presos na falta? Porque entre repetir um salmo e viver o salmo, existe um abismo. Muita gente quer mudança sem transformação. Quer prosperidade sem reposicionar a mente. Quer colheita sem replantar as crenças. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, insistia na importância da autossugestão, a repetição emocional de frases e verdades, que ao longo do tempo constroem uma nova identidade interna. E a Bíblia já dizia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Repetição, profundidade e absorção. Se você acorda todos os dias dizendo está difícil, o dinheiro não dá, a vida não ajuda, então está alimentando o tipo de fé que cria escassez. Mas quando você afirma com convicção, nada me faltará. Mesmo que por fora tudo pareça faltar, você envia um comando profundo à sua mente. Eu confio, eu continuo, eu cresço. E é aí que o invisível começa a se mover. Talvez você esteja vivendo agora exatamente o oposto disso. Talvez as contas estejam vencidas, a mente esteja pesada, a fé esteja fraca. Mas se você continuar dizendo, nada me faltará, todos os dias, mesmo com lágrimas nos olhos, algo dentro de você começa a resistir à queda. Esse é o segredo que Hill percebeu. O sucesso pertence a quem age apesar da dúvida. A fé que move é a fé que insiste. E isso está no Salmo 23, linha por linha. O Senhor é o meu pastor, decisão de quem me guia. Nada me faltará, decisão do que eu creio. Essa sequência muda tudo.
Enquanto o mundo corre desesperado, atrás de mais dinheiro, mais status, mais respostas, o salmista nos lembra de algo mais poderoso: a paz de quem já sabe que está sendo cuidado. E cuidado não significa inércia, significa confiança. É a base que permite ação com coragem. É como se o salmo dissesse: você pode trabalhar duro, porque o medo da falta não te controla mais. Você pode sonhar alto, porque você sabe quem sustenta os seus passos. Você pode investir em si mesmo, porque a fonte nunca seca. Essa fé não é passiva, é ativa. É a mesma que moveu reis, profetas, inventores e empreendedores. É a fé que transforma palavras em convicções e convicções em realidade. Por isso, se você chegou até aqui, leia essa frase com o coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leia outra vez, mas agora como quem decide, como quem planta uma nova semente na mente. E se você sente que esse é o momento de virar a chave, faz o seguinte: comenta aqui embaixo: nada me faltará. Esse comentário é mais que um clique. É o início de uma nova conversa entre você e o seu futuro, porque, como já dizia Napoleon Hill, tudo começa com uma decisão. E como diz o Salmo, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o primeiro verso do Salmo 23 nos ensina que a fé é a base da abundância, esse segundo revela algo ainda mais profundo. A verdadeira prosperidade começa no descanso da alma. Mas não se engane, esse descanso não é preguiça, inércia ou zona de conforto. É clareza, é alinhamento, é a paz interior de quem já sabe para onde está indo e por que está indo. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores da sua geração, percebeu algo que poucos valorizavam. Antes de qualquer conquista externa, essas pessoas tinham tranquilidade interior. Sabiam o que queriam, pensavam com nitidez e mantinham a mente livre da ansiedade e da pressa cega. Hill chamava isso de domínio mental, ou harmonia com a inteligência infinita. Uma mente barulhenta não atrai clareza. Uma alma agitada não reconhece oportunidade. E é por isso que muitos vivem ocupados, mas não avançam. Agora veja como o Salmo descreve a ação de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Não é apenas um cenário bonito, é uma pausa estratégica. É a imagem de alguém que, mesmo cercado de tarefas e pressões, aprende a descansar sem medo de perder. Você já notou como os maiores empreendedores e líderes são, na essência, calmos? Eles não correm, eles andam firmes, eles não falam muito, eles falam com direção. Eles não reagem, eles escolhem como agir. Napoleon Hill explicava que uma das qualidades mais importantes de um realizador é a decisão firme e a ação calma. E essa calma vem da convicção, daquela certeza silenciosa de que se algo ainda não se manifestou, é porque está sendo preparado. O problema é que a maioria das pessoas vive em estado de urgência constante. Acordam atrasadas, tomam decisões com medo, pulam etapas, comparam-se o tempo todo e acabam cercadas de barulho, excesso, confusão. Mas a Bíblia diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja, não é empurrado, nem forçado. Guiado mansamente. E Hill dizia algo semelhante. A mente precisa de direção, não de gritos. Você precisa pensar com calma e agir com decisão. Agora pare por um instante. Respire. Feche os olhos por alguns segundos e tente imaginar. O que seriam hoje seus pastos verdes? Talvez seja um projeto que traz sentido, não só dinheiro. Talvez seja uma vida mais equilibrada, com menos correria e mais presença. Ou talvez seja simplesmente poder tomar decisões com paz, sem o peso da pressão externa. E as águas tranquilas são a imagem da alma em harmonia, do coração que não precisa provar nada a ninguém, da mente que não se sabota com pensamentos acelerados, mas que confia no tempo certo. Hill ensinava que a clareza é uma das armas mais poderosas da realização. Quando você sabe o que quer, com detalhes, com propósito, com convicção, o universo inteiro começa a se alinhar.
em torno disso, mas quando a mente está dividida, confusa, carregada de ruído, tudo se torna mais lento, mais frustrante. A paz é o canal por onde fluem as ideias. A calma é o solo onde brotam as soluções. E a direção só é revelada a quem aprende a silenciar os excessos. Foi por isso que Jesus se retirava para orar. Por isso que os profetas passavam dias em silêncio. E por isso que os grandes realizadores de hoje praticam visualização, silêncio matinal, jejum de distrações. Eles entenderam: quem não para escutar, vive correndo sem saber para onde. Você tem se permitido deitar em seus pastos verdes? Tem confiado o suficiente para ser guiado sem ansiedade? Tem vivido com pressa ou com propósito? Essa é a diferença entre uma vida reativa e uma vida guiada. Talvez, sem perceber, você esteja há anos tentando fazer tudo com as próprias mãos e está cansado. Ou talvez você esteja no meio de decisões importantes, mas sua mente está tão barulhenta que você não sabe nem por onde começar. Se esse for o seu caso, escute o que o Salmo está dizendo. Descanse na confiança. Volte a ser guiado. Silencie o excesso. Hill dizia que fé sem direção é energia desperdiçada, mas fé com clareza se transforma em ação poderosa. E aqui vai um ponto-chave. Você não precisa esperar ter tempo para experimentar essa paz. Você pode começar agora. Fechar os olhos por 2 minutos, respirar fundo e dizer: Senhor, guia-me às águas tranquilas, mostra-me o caminho. Faça disso um hábito, escreva, declare, visualize, e se essas palavras tocaram seu espírito, comenta aqui embaixo: eu escolho a paz antes do progresso. Porque o progresso de verdade não vem do caos, vem da consciência e da fé. Nos próximos trechos, o Salmo vai te mostrar como atravessar o vale da sombra da morte e ainda assim não temer. Mas antes disso, aprenda a confiar no ritmo do céu. A calma é o espaço onde a sabedoria aparece. A paz é o solo onde se planta o próximo nível. E tudo começa quando você decide parar de correr e aprende de novo a ser guiado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é talvez o verso mais citado de todo o Salmo 23, e também o mais profundo, porque aqui não se trata mais de provisão ou descanso, trata-se de atravessar o caos com a alma em pé. O salmista não diz se eu passar pelo vale, ele diz ainda que. Porque quem vive com propósito sabe que mais cedo ou mais tarde enfrentará a escuridão. O vale não é opcional, é parte do caminho. Napoleon Hill sabia disso. Ele passou boa parte da vida estudando como homens comuns se tornaram extraordinários e descobriu que a maioria deles enfrentou momentos de dor profunda, perda, humilhação, fracassos, escassez e medo. E o que diferenciava os que venceram? A forma como atravessaram o vale. Hill escreveu: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. O medo é o maior ladrão de sonhos da história da humanidade. A persistência é o esforço sustentado, alimentado pela fé. Note como isso ecoa a mesma mensagem do Salmo. Você não precisa evitar o vale. Você precisa confiar em quem caminha com você. O salmista não disse que não sentia o perigo. Ele disse que não temia o mal, porque o medo paralisa, distorce a visão e destrói a iniciativa. Hill dedicou um capítulo inteiro de quem pensa, enriquece aos 6 medos básicos que impedem a realização: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder. Alguém medo da velhice, medo da morte. Ele explicou que todos esses medos têm origem na mente subconsciente. São instalados por experiências passadas, educação limitante, sociedade condicionada pela escassez. O salmista, por outro lado, faz o movimento inverso. Ele reprograma a mente pela fé. Ele diz: mesmo no vale, não temerei. Esse não temerei é uma decisão. Não é ausência de medo, é liderança sobre o medo.
É o mesmo tipo de decisão que levou Thomas Edison a tentar mais de 1000 vezes até criar a lâmpada, que levou Henry Ford a falir diversas vezes antes de revolucionar a indústria, que fez Walt Disney seguir mesmo após ser rejeitado por dezenas de bancos. Todos eles passaram por vales, mas mantiveram a visão e a coragem. Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o medo. Onde há fé verdadeira, o medo não sobrevive. O Salmo 23 nos mostra isso com clareza. Porque tu estás comigo. É a consciência da presença divina que sustenta a coragem. Quantas vezes você já deixou de agir por medo? Medo de falhar, de ser julgado, de perder tempo, dinheiro, reputação. E se o que você está chamando de prudência não for mais do que medo disfarçado de lógica? Hill ensina que os que prosperam são os que decidem agir mesmo sem garantias. Eles sentem o medo, mas não param. Eles entram no vale, mas com os olhos fixos no outro lado. O vale da sombra pode assumir várias formas. Às vezes é uma fase financeira difícil, outras vezes um diagnóstico inesperado, uma traição, uma quebra, um projeto que não deu certo, um momento de vazio existencial. Mas preste atenção, o texto não diz que é o vale da morte, diz vale da sombra da morte. E sombra só existe onde há luz. O que te assusta hoje talvez seja apenas uma sombra projetada pela sua insegurança. Não é o fim, é o meio, é o espaço entre o ponto de partida e a promessa. Mas nesse espaço, o medo fala alto. E se você não estiver firme no tu estás comigo, o medo vence. É por isso que essa parte do Salmo é essencial. Ela nos lembra que não é a ausência de dificuldades que nos torna fortes, é a consciência de que não estamos sozinhos. Se você confia, você atravessa. Se você age com fé, você supera. E Hill dizia: o fracasso só derrota quem desiste cedo demais. A persistência é uma forma de fé em movimento. Agora olhe para a sua vida. Em que área você parou por medo? Que decisão você adiou? Porque o vale pareceu escuro demais? Que ideia você sufocou porque não quis arriscar? Que versão de você está enterrada sob a dúvida? Se essa parte do Salmo está falando contigo, então você precisa fazer o que poucos fazem: enfrentar o vale com fé. Não fé cega, fé firme, fé que caminha, fé que declara: eu não estou sozinho. Talvez tudo o que você precisa nesse momento não é de mais certeza, é de mais coragem. Não é de mais controle, é de mais confiança. E não é de mais provas, é de mais presença. Porque, como diz o texto, tu estás comigo. E isso basta. Se esse trecho tocou do seu espírito, deixa aqui nos comentários. Mesmo no vale, eu sigo em frente. Esse é o tipo de declaração que sela a fé, que transforma o medo em combustível e que abre caminho para o que vem depois, porque a travessia pode ser dura, mas a promessa continua intacta. Comenta aí. Mesmo no vale, eu sigo em frente. Esse é o pacto da coragem e a prova de que você não foi criado para parar no meio do caminho. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, depois do vale escuro, depois da travessia, depois da fé provada. Chega o tempo da permanência. Esse versículo é um selo, um lembrete de que para quem não desiste, a recompensa não falha e que a prosperidade verdadeira não é apenas aquilo que você conquista, é o que te acompanha. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um evento isolado, não é um pico momentâneo. É uma construção consciente de princípios que produzem resultados consistentes e que ecoam além da sua própria história. Por isso ele falava tanto sobre propósito definido, sobre viver com um porquê maior que o lucro. Porque a prosperidade que nasce do ego se esgota, mas a que nasce da missão permanece. Veja o que o Salmo declara: a bondade e a misericórdia me seguirão. Não é algo que vem de fora, é algo que flui de dentro e reverbera ao redor. É um tipo de vida que, ao ser vivida com fé e propósito, deixa rastros de cura, impacto, transformação. É o legado de quem compreendeu o ciclo. Fé que declara: nada me faltará. Confiança que descansa. Pastos verdes e águas tranquilas.
coragem que atravessa o vale da sombra. E agora, o fruto, bondade que acompanha, misericórdia que sustenta, presença que permanece. Hill ensinava que riqueza de verdade não é o quanto você tem, mas o quanto você deixa quando vai. E a Bíblia confirma isso. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa morada não é só um lugar físico, é um estado de espírito. É a paz de quem vive alinhado com princípios eternos. É a firmeza de quem não vive à mercê do mercado, da moda, da opinião, mas de valores que não mudam com o tempo. Você já reparou que os homens e mulheres mais respeitados da história não foram os mais ricos, foram os mais constantes, aqueles que dia após dia mantiveram sua integridade, que construíram com visão, que pensaram além da própria conta bancária, que deixaram algo mais valioso que fortuna, inspiração. Hill dizia: a riqueza mais importante é aquela que você constrói por dentro e compartilha com o mundo. O dinheiro é um subproduto do valor que você cria. O legado é o reflexo da mente que não se curvou à pressa, mas se entregou à missão. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. Quem anda com Deus vive com abundância. E quem vive com abundância, naturalmente se torna fonte de bondade. Mas veja, o versículo não diz que a bondade e a misericórdia vão aparecer de vez em quando. Ele diz: me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala de constância, de vida intencional, de alinhamento. E é aqui que a jornada se completa. Você começa dizendo: nada me faltará, e termina afirmando que a bondade te acompanha todos os dias. Porque a mente que acredita, cria, a alma que confia, atravessa, e o coração que permanece, floresce. É por isso que Napoleon Hill não ensinava só sobre dinheiro. Ele falava sobre caráter, visão, persistência, amor, ao próximo, sabedoria. Ele dizia que um verdadeiro realizador não se mede pelos bens que acumula, mas pela vida que inspira, pela dor que alivia, pelos caminhos que abre. E esse também é o chamado do Salmo 23. Não ser apenas um sobrevivente, mas um construtor de caminhos. Você não foi criado para existir apenas por si mesmo. Você foi criado para deixar um rastro de bondade, de transformação, de presença. E o segredo para isso está na decisão de viver com a mente firme em princípios. Hoje você pode escolher viver mais um dia correndo atrás das coisas, ou caminhar com a certeza de que o que te segue é maior do que o que você persegue. Bondade, misericórdia, paz, propósito. Esse é o verdadeiro pacote de riqueza e está disponível para quem decide viver guiado, não distraído, alinhado, não acelerado, convicto, não ansioso. Se essa última parte falou com você, escreve aqui nos comentários: meu legado será maior que minha ambição. Essa frase não é um final, é um novo começo. Porque quem entende o Salmo 23 vive com a mente de abundância e o coração de eternidade. E como Napoleon Hill nos ensinou, o sucesso duradouro pertence a quem planta ideias que transformam o mundo.